Boa noite a todos. Quero convidar a todos que têm as suas Bíblias, que abram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos estudar um pouquinho nesta noite a conversão do eunuco etíope. Então é Atos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. É um caminho deserto. Ele se levantou e partiu. Um eunuco etíope, ministro do tesouro e alto funcionário de Candace, a rainha da Etiópia, havia ido em peregrinação a Jerusalém para adoração. Regressava e, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Felipe: aproxima-te e caminha junto ao seu carro. Felipe se aproximou e, ao ouvir que lia o profeta Isaías, lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Então pediu a Felipe que subisse e se sentasse com ele no carro. A passagem da Escritura que estava lendo era a seguinte: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro que não se queixa ante o que o esquila, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação lhe foi negada a justiça. Quem poderá falar de sua descendência, já que sua vida é arrancada da terra? O etíope perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe tomou a palavra e, começando por esse texto da Escritura, lhe anunciou a boa notícia de Jesus. Seguindo seu caminho, chegam a um lugar onde havia água, e o etíope disse: aqui tem água, que me impedes que seja batizado? Felipe disse: se crês de todo o coração, é possível. Creio, afirmou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ordenou que detivessem o carro. Ambos desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e o etíope não o viu mais, mas seguia feliz o seu caminho. Felipe se encontrou em Azoto, e em todas as cidades por onde passava, ia anunciando o Evangelho, até que chegou a Cesareia. É interessante essa passagem aqui. Felipe estava pregando em Samaria. Se você olhar aqui nos versículos 5 e 6 desse capítulo 8, Felipe estava pregando em Samaria e muitas pessoas estavam ouvindo e se convertendo. E no versículo 12 diz que muitas pessoas estavam sendo batizadas. Multidões. De repente, o anjo aparece a Felipe e fala para Felipe: Felipe, para tudo aí, né? E desce e vai ao caminho de Jerusalém a Gaza, um lugar que ficava aproximadamente 50 quilômetros da onde ele estava. Se você olhar assim, parece bastante estranho, né? Ele estava pregando para multidões, de repente Deus fala para ele: para aí, vai pregar o evangelho para um homem só, né? Mas esse homem era um homem muito importante, não pela sua qualificação, mas esse homem era um etíope, ele era um eunuco. E mais, diz aqui que esse homem era um alto funcionário de Candace, ele era um ministro do tesouro. Esse homem era como se fosse o ministro da economia, né? Mais ou menos um Otávio Meirelles, né, do Brasil, né? Era um homem de grande qualificação. Mas será que era por isso que Deus mandou Felipe sair de lá para pregar o evangelho para esse homem? Certamente que não. Aqui está cumprindo uma profecia que está no Salmo 68 e 31, que diz assim: cedo a Etiópia estenderá suas mãos para Deus. Esse homem ia levar o evangelho para a Etiópia e, consequentemente, para a África. Então, isso era muito importante. Esse homem saiu da Etiópia, ele era um gentil, mas esse homem
não era judeu, mas ele era da religião dos judeus. Era um prosélito, mas ele seguia a religião dos judeus. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ele vem retornando e é alcançado por Filipe. E Filipe, então, o evangeliza. Ele faz a maior decisão da sua vida, aceita Cristo como Salvador e volta outro para casa, volta regozijando e também com a oportunidade de falar do Evangelho. Interessante que o Espírito Santo diz para Filipe seguir ao caminho de Jerusalém a Gaza. Filipe vai lá e dali a pouco ele vê uma carruagem, está passando ali o etíope, está passando ali nessa carruagem, e o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te do carro. Filipe vai e se aproxima e ele ouve que o etíope está lendo o profeta Isaías. E então Filipe pergunta: entendes o que lês? E ele disse: senta aqui na carruagem. E continuou lendo e ele perguntou: do que o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? Vamos abrir um pouquinho nossas Bíblias. No capítulo 53 de Isaías, a gente vê o que esse etíope estava lendo. Ele estava lendo aqui uma passagem que fala da morte de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, o castigo de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aqui está falando do plano de salvação do nosso Deus. Então Filipe pregou-lhe o Evangelho, explicou para ele que Deus fez um plano de salvação. Qual que era o plano de salvação? Como todos os homens pecaram, e todos estavam perdidos, condenados à perdição eterna, Deus fez um plano, e esse plano incluiu Jesus Cristo, Filho de Deus, porque todos pecaram. Então Deus mandou seu Filho nascer de mulher, foi concebido pelo Espírito Santo, sem relacionamento sexual. Jesus Cristo nasceu aqui nesse mundo, e no momento oportuno, no momento designado por Deus, Jesus Cristo foi morto. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos pecados de toda a raça humana. Jesus Cristo morreu como o pior dos pecadores. Imagine você, porque ele levou sobre si os pecados de todos nós. Eu imagino a agonia de Jesus Cristo lá no Getsêmani, quando ele suava gotas de sangue e orava intensamente: se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino o seu sofrimento em levar os pecados de toda a raça humana. E foi isso que aconteceu. Jesus Cristo foi julgado, foi surrado intensamente. Colocaram-lhe a coroa de espinhos, e ele levou a sua cruz. No caminho caiu, precisou de ajuda. Foi levado até o lugar da crucificação. Foi crucificado, enormes pregos foram colocados em suas mãos e pés. E ele morreu ali como morre um pecador.
Ele exclamou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo morreu sozinho. A terra escureceu, a terra tremeu. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque é assim que morre um pecador. Jesus Cristo morreu a pior das mortes, porque Ele morreu no nosso lugar, morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. E para nós, sabe o que resta? Aceitar que Jesus Cristo morreu por nós. Crer que Ele morreu por nós de todo o nosso coração. E quem crê nele recebe a salvação eterna. Jesus Cristo morreu, ressuscitou dali 3 dias e hoje está no céu e intercede por nós. Esse é o plano de salvação. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que é salvo, recebe uma alegria no seu coração, um gozo indizível. A Bíblia chama de a paz que excede todo o entendimento. E aquele que é salvo, meu amigo, é salvo para todo sempre. Essa salvação ninguém o tira. Ninguém consegue tirar essa salvação daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, daquele que dá esse passo tão importante. Sabe, se você morrer sem Cristo, o seu lugar será a perdição eterna. Isso é real. Está aqui na palavra de Deus. Aquele que morre sem Cristo é perdição eterna. Mas aquele que morre, que parte deste mundo e é salvo, porque um dia aceitou Jesus como seu Salvador, parte para a glória e estará na glória. E um dia iremos estar com Ele ali na glória, juntamente com o nosso Deus, juntamente com Cristo. Foi esse o Evangelho que seguramente Felipe falou para aquele eunuco. Foram então seguindo o seu caminho e viram lá no deserto, viram água, coisa rara no deserto, água, mas tinha ali um oásis onde tinha água. Então o eunuco diz: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E o eunuco disse: nada, se crês de todo o seu coração. Sim, eu creio, disse ele. Desceram ambos do carro e Felipe batizou o eunuco. Depois disso, Felipe foi arrebatado e achou-se em Azoto, pregando o evangelho, depois foi para Cesareia. E o eunuco não viu mais Felipe. Mas a palavra de Deus nos diz que o eunuco seguia o seu caminho alegre. Noutra versão diz, jubilando, com o coração alegre. Agora esse homem era uma nova criatura em Cristo. Agora ele podia falar dessa transformação maravilhosa que ele teve. Ele podia falar desse evangelho aos seus conterrâneos ali da Etiópia e outros mais. Essa é a beleza do evangelho. Mas eu quero aqui, meus irmãos e amigos, salientar 4 atitudes desse etíope que o levou à conversão. 4 atitudes. A primeira delas se encontra no capítulo 27. Diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha só, ele foi para Jerusalém, uma viagem longa, passou pelo deserto e foi adorar em Jerusalém. E pela descrição do texto, nós podemos ver que esse homem veio com um espírito de adoração mesmo. Esse homem veio para adorar de verdade mesmo, não é? Muitos vou adorar aqui porque, sabe, a gente tem que fazer isso, foi falado que cada ano a gente tem que vir aqui adorar a Deus. Esse homem não. Ele veio com um espírito de adoração, né? Então, primeira atitude aqui, coração aberto para Deus. Em Salmos 51 e 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração humilhado e arrependido. Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Eu sou um grande pecador, Senhor. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu não quero pecar, eu quero ser salvo, Senhor, salva-me. Isso é um coração humilhado e contrito. Não é à toa que Deus mandou Filipe largar multidões e ir atrás desse homem. Esse homem tinha o coração arrependido e contrito. Esse homem era um eunuco, um escravo convertido ao judaísmo, um gentio. Tinha muitos assim em Jerusalém. Se você olhar, por exemplo, lá em João 12, 20, diz que os gregos, que também eram prosélitos, que também não eram judeus, mas eram da religião judaica, queriam ver a Cristo, queriam saber mais. Então tinha várias pessoas, um número até razoável em Jerusalém de pessoas que iam adorar a Deus e que não eram judeus. Esse homem é convertido ao judaísmo, mas entende que a sua busca por Deus não é completa. Conhecia o Novo Testamento, foi lá adorar, podia dizer, agora já cumpri minha obrigação, vim de longe, que viagem cansativa, vim aqui para adorar a Deus, já cumpri minha obrigação, agora vou embora, vou dormindo, uma viagem dessa aí, Não, esse homem, ele volta da viagem lendo o profeta Isaías. Ele tem interesse pelas coisas de Deus, ele tem um coração aberto para Deus. Sabe, há muitas pessoas que são absolutamente desligadas das coisas de Deus, não tem tempo para Deus, são desligadas absolutamente, não tem qualquer preocupação espiritual, tem um coração fechado para Deus, desconectado de Deus, não tem espaço para Deus no seu coração. Podem até estar bem economicamente, mas o seu coração é um vazio. Estão desperdiçando o seu tempo. Outros vêm na igreja para passear. Como diz aí a gíria, vem para cumprir tabela. Infelizmente. Sabe, são pessoas que, se você perguntar no término da reunião do que o pregador falou, ela não vai saber. Fala, pregou o evangelho, leu a Bíblia. Sim, lógico. Mas do que ele falou? Não sei. Tem pessoas assim. Mas esse homem não. Ele quer saber. Ele vem com o coração contrito. Ele vem com o desejo de aprender. O primeiro passo é coração aberto para Deus. O segundo passo está no versículo 28. Estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Como disse, cumprira o que se esperava dele, mas o espírito do texto é que ele vinha lendo o profeta Isaías, não lendo para passar o tempo, ele estava lendo querendo saber o que estava acontecendo, Ele vinha buscando a Deus. Deus não se revelara aos etíopes, não se revelara aos africanos, mas ele queria saber. Não me foi revelado, mas eu quero saber. Não me foi apresentado, mas eu quero saber. Esse espírito de busca, o desejo de conhecer a Deus, isso é muito importante. Às vezes nós vemos pessoas que querem saber das coisas de Deus por saber. Só queria saber como é. Mas a Bíblia diz, em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Deus não se dá a conhecer a folgados, a relapsos. Deus se dá a conhecer aquele que o procura de todo o seu coração. A alma que conhece a Deus é aquela que busca diligentemente, aquela que procura, aquela que lê atentamente. Se não sabe, pergunta. Alguns têm ansiedade no seu coração, quer saber da palavra de Deus, quer saber a verdade. E isso é muito importante.
Sabe da preciosidade que é conhecer a Cristo? Sabe da maravilha que é servir a Deus? E isso é muito importante. Vale a pena aceitar a Cristo? Vale a pena consagrar-se a Ele, viver uma vida consagrada a Cristo? Então, coração aberto, espírito de busca. Essa é a segunda atitude. Primeira, coração aberto. Segundo, espírito de busca. A terceira é mostrada aqui nos versículos 31 a 34. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? A terceira atitude aqui é o desejo de aprender. Esse homem queria aprender. Convida Filipe para sentar-se ao carro. Não contente com isso, ele pergunta para Filipe. Ele buscava para aprender. Alguns buscam para zombar. De vez em quando a gente vê pessoas fazendo comentários bíblicos para dizer que a Bíblia não tem sentido, não é? Fecha o seu coração para Deus e quer fechar o coração de outros. Mas por que não vai perguntar para quem entende? Não. Fazem isso porque querem zombar da palavra de Deus, que é santa, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que penetra o coração e é capaz de discernir alma e espírito e os intentos do coração. Na realidade, tentam confundir os outros e fechar o seu coração para Deus. E o Evangelho não é filosofia. O Evangelho é realidade. Não tem nada de filosofia. Não tem nada de suposição, é real. Cristo veio ao mundo e deu a sua vida. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. Lembram da atitude de Tomé? Jesus Cristo já tinha dito que ele ia ressuscitar. Jesus Cristo ressuscitou e as pessoas foram falar para Tomé, e Tomé disse: não vem com essa não. Como é que o homem ressuscitou? Eu vi enormes cravos entrar nas suas mãos e pés. Eu vi a lança colocada no seu lado. Eu vi sangue jorrando. Eu vi ele morrendo por nós na cruz do Calvário, eu vi. Vocês estão falando que ele ressuscitou? Eu não acredito. E Jesus Cristo apareceu para ele: Tomé, vem aqui, põe a sua mão, Tomé. Vem aqui ver os lugares dos cravos, Tomé. Muitas vezes criticamos Tomé, mas Tomé foi realista. Não é verdade? Quis ver para crer, e isso é importante. Se você tem dúvida, venha ver para crer. Não é? O Evangelho é real. O Evangelho resiste a análises. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. O problema é quando as pessoas tentam nos calar. Se as pessoas têm dúvidas, quer saber, estamos prontos a responder, eu e qualquer pessoa aqui que conhece a palavra de Deus. O problema é quando não nos deixam falar. Esse homem aqui nos mostra a terceira atitude, um desejo de saber mais sobre Deus, de querer saber de Jesus Cristo, de abrir o coração para receber a Deus, a Jesus Cristo. Este homem é um modelo, Bíblia aberta, coração aberto. E quando a Bíblia está aberta e o coração está aberto, a pessoa recebe o que procura. Se você tem dúvida, externe as suas dúvidas. Não guarde consigo a sua dúvida. Isso é muito importante. Poderá custar-lhe a sua salvação. Um dia, meu caro amigo, você poderá levantar essa dúvida quando já não tenha mais como alguém lhe dar a resposta por essa dúvida. Infelizmente, pode ser que você guarde essa dúvida até o momento em que estiver queimando no fogo do inferno. Isso é real. Isso não é filosofia, isso é realidade.
Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe a salvação eterna. E quando partir deste mundo estará com Cristo. Mas aquele que partir deste mundo sem Cristo é tristeza só. Muita gente diz, coitado do fulano, morreu, descansou. Sem dúvida, se ele era salvo por Jesus Cristo, descansou mesmo, está nos braços do Pai. Mas se ele partiu sem Cristo, meu amigo, começou aí o seu sofrimento eterno, o seu sofrimento que não terá fim. Tem início, mas não terá fim. Devemos tomar cuidado com isso. Sabe, é muito importante que você leia a Bíblia, que você tire suas dúvidas, que você medite na palavra de Deus. O Salmos 1 diz, né? Bem-aventurado o varão que na sua lei medita de dia e de noite. Isso é muito importante, meditar, refletir o que está falando ali, não é? E se tiver dúvidas, perguntar. Coração aberto para Deus, espírito de busca e desejo de aprender. E o quarto e último lugar aqui, decidir-se. Está no versículo 36. Segundo eles caminham fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Felipe explicou tudo, inclusive que a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela deve ser batizada. E agora, o eunuco não tem mais dúvida, já creu no Senhor Jesus Cristo e quer, não é, externar a sua atitude através do batismo. Ter dúvida é um direito, mas depois que você já compreendeu tudo, a atitude é de aceitar Cristo. Dúvidas todos podem ter, mas quando compreendeu tudo, o que falta para dar esse passo decisivo? Não basta ler a Bíblia, é preciso compreendê-la. Não basta saber sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o plano de salvação de Deus. É preciso dar esse passo, se entregar a Cristo de todo o seu coração. Esse homem compreende que o Evangelho é a verdade. Ele compreende que Jesus Cristo é a verdade. Mas mais ainda, ele compreende que Jesus Cristo é uma verdade para ele. E ele dá esse passo importante. Não basta dizer que o Evangelho é bonito. Realmente é bonito. Realmente é maravilhoso, é grandioso. Saber que o mais vil pecador é salvo por Cristo. Pode ser o mais vil pecador que você conheça. Se ele vier a Cristo arrependido, ele o aceita e os seus pecados são cancelados. Não precisa de obra nenhuma. Isso é a graça maravilhosa do nosso Deus. E esse homem dá esse passo tremendo. E agora, depois das 4 atitudes, coração aberto para Deus, o espírito de busca, o desejo de aprender, decidir-se, a conclusão da nossa história está no versículo 39. A expressão final deste eunuco: foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Aquele que recebe a Cristo, recebe no seu coração a paz que excede todo entendimento, um gozo indizível. E isso é uma realidade em nossas vidas, meus amigos. Aquele que aceita Jesus Cristo recebe a Jesus Cristo, tem uma mudança e recebe essa paz. Diz assim, ensino 302, que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Sim, um gozo indizível em Deus alcancei, porque Cristo minha alma salvou. E essa é a paz que aquele homem foi caminhando com essa alegria no seu coração, capaz que excede todo o entendimento. Foi embora alegre, com o coração cheio de júbilo. Essa é a característica da presença do Espírito Santo no coração do homem. Sabe, meu amigo, esse homem teve a sua vida transformada. Esse homem aceitou a Cristo. E seguramente um dia nós vamos vê-lo na glória,
junto com o Pai. Nós vamos conhecê-lo um dia, esse etíope. Graças a Deus, porque um dia esse homem deu esse tremendo passo. O maior passo que uma pessoa pode dar, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É muito importante o seu trabalho, é muito importante a sua vida, é muito importante tudo que você faz. Mas o mais importante de tudo é ser salvo por Cristo, é ter Jesus Cristo no coração, é gozar dessa certeza maravilhosa, que um dia, quando você partir deste mundo, você estará contigo para todo sempre. Meu amigo, eu o convido hoje a fazer isso que esse homem etíope fez. Veio a Cristo com o coração contrito, veio com desejo de saber da palavra de Deus, teve dúvidas, perguntou, e deu esse maior de todos os passos, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Meu amigo, eu o convido hoje a decidir-se ao lado de Cristo. Eu o convido a não sair daqui nesta noite sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus seja louvado. Amém.